Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora tarotear um pouquinho mais hoje. Então, sabe o que eu quero falar hoje um pouquinho com vocês? Um assunto que tem divergências. E aí, por ter, claro, né? Cada um vai vindo. A questão das cores. Claro que para muitos autores as cores são levadas em consideração, somente as últimas pesquisas bem assim minuciosas sobre o baralho de Marselha, né, daquele moço lá do livro que eu já trouxe, de capa vermelha, que agora esqueci o nome. Ele vai estar falando bastante das cores, como também algo que os arcanos ficaram lá como simbolicamente impressos, então tem uma importância. Me lembro que no Marselha do Gordo também, depois eu trago. Existe toda uma pesquisa também no sentido iconográfico das questões do Rider-Waite-Smith, no sentido de as cores também terem uma significação, e no Crowley, então, mais ainda. De toda forma, o que a gente precisa entender é um pouco das cores. Então, se você quiser saber mais sobre as cores, é meio que olhar um pouquinho esse universo que está na publicidade e propaganda, está num livro chamado Personalidade das Cores, acho que é o último grande, bonitão, bacanérrimo sobre cores que veio. E é uma das formas de você ter uma série de símbolos em cada cor, uma série de significados super usados, a gente reage à cor, então interessante. De toda forma, essa moça, essa bruxinha aqui, trouxe assim uma coisa bem sucinta. Então eu vou ler metade, né, nessa abertura, metade na outra. Vermelho, paixão, energia e fortes emoções. Laranja, alegria e criatividade. Cor-de-rosa, amor, amizade, perdão, compaixão. Amarelo, espontaneidade, alegria e entusiasmo. Verde, abundância financeira, harmonia, inveja, eu incluo saúde. Azul, comunicação, sabedoria, confiança e cor emocional e física, né, mas principalmente o azul é um grande tranquilizador. Então, assim, o vermelho é um energizador, o laranja é outro energizador, mas do tipo entusiasmo e bom humor, o cor-de-rosa, bom humor e amorosidade, amarelo é realizador, de realização, verde de cura, azul cura também, mas o verde cura o corpo e o azul cura a mente, né, o intelecto, a parte mais ligada ao pensamento. E aí, com isso, você que está chegando por aqui agora, você está chegando, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Mais do que isso, você está chegando agora, se inscreve nesse canal para dar um famoso empurrão no projeto, para que a gente vá ganhando espaço, significação, importância. Para você que já está aí comigo e você que está chegando, aquele joinha bacana. Se você curte vídeos que falam do tarô, né, que ensinam tarô, que trocam tarô, compartilham tarô. Mais do que isso, se você compartilhar esse vídeo, ele ganha uma notinha sempre melhor e isso super ajuda o canal. Vai lá e se inscreve. Mais do que se inscrever, você também pode fazer parte da comunidade 365 do WhatsApp e ficar bem mais pertinho de uma turma muito legal que tem ficado junta desde o começo do ano para falar de aberturas, de tarô, de tarotar, de tarotear, né? O famoso assim, o assunto é o tarô. E aí você pega o link aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal e bora lá, se a gente se vê do outro lado. A gente vai seguir para 365 aberturas de tarô. A próxima abertura de 220 é uma abertura focada entre aquele paradoxo entre o céu e a razão, entre o céu e a terra, né? O que será que tem entre o céu e a terra? O mago diria eu mesmo, né? Mas tudo bem. Então vamos dar uma olhada. Vivemos em tempos em que a razão e a espiritualidade parecem caminhar em trilhas opostas. Eu não sei se são opostas, mas com dificuldade para sempre, eu acho. No entanto, o verdadeiro crescimento interior se dá quando conseguimos ouvir tanto a voz da ciência quanto o sussurro do invisível. Essa leitura convida você a explorar como integrar esses dois mundos, o visível e o invisível, o racional e o intuitivo, para viver com mais sabedoria, verdade e autenticidade. Bora jogar? Permita-se ser ponte entre o visível e o invisível, entre o céu e a razão. Essa é uma das pontes do meu querido Papa e uma das pontes de todo bom tarotista que, né, se conheça. A gente faz exatamente, né, o oráculo
O tarô faz exatamente a ponte entre o visível e o invisível, e a gente, que é o leitor do oráculo, faz exatamente a tradução disso tudo. De novo, 5 cartinhas, bem facinho, e a gente vai então com isso rechear as cartas de mais importância. Então, também hoje, entre o céu e a razão, talvez eu queira colocar um grupo de 2. Vamos ver. Onde a fé, carta um, onde a fé ainda precisa de base racional, o que acredito, mas não compreendo totalmente. Essa carta revela uma crença espiritual ou uma prática esotérica, um valor ético que você incorporou e que deve ser vista. De certa forma, é no que eu creio, né? A carta 2, onde a razão está desconectada do coração. O que eu analiso demais e sinto de menos? Aqui aparece o aspecto da sua vida onde o excesso de lógica e ceticismo pode ter bloqueado a intuição, a empatia ou o sagrado. E de que jeito você está fazendo isso, né? Carta 3. Qual a tradição ou saber antigo ainda ressoa em mim? Então, aqui a gente está falando de fontes de sabedoria herdadas ou esquecidas. Que às vezes a gente foi criado num lar, né, com uma certa crença, uma certa tradição. Não que a gente pode até dizer que não segue mais, mas será que isso não permeia o teu inconsciente? Dá uma olhadinha, essa carta aponta para ensinamentos espirituais, filosóficos ou culturais que fazem parte da sua base, da sua conscientes ou não, né, e que podem ser revalorizados, traz a força ancestral que sustenta o teu caminho. Carta 4. O que está pronto para ser questionado ou transformado? Dogmas, certezas ou paradigmas prontos para evoluir indicam um aspecto da sua fé ou racionalidade que precisa ser revisto, atualizado ou desconstruído. Chama você à liberdade de pensamento e à expansão da consciência. Carta 5. Como integrar a fé e a razão no meu cotidiano. Síntese prática para um viver coerente. Essa carta revela o caminho de equilíbrio possível, práticas ou posturas ou decisões que ajudam a unir ciência e espiritualidade na sua vida real com autenticidade e sabedoria. Vamos lembrar também que isso pode ser um pouco desafiador, né? Mesmo que a gente sempre diga, eu pelo menos sempre digo que o tarô responde qualquer coisa. Mas a gente pode ficar com algumas dificuldades, às vezes, de dar significado. Então, eu vou lembrar de novo: não achou um significado na sua cachola, vai lá, pega o livro, abre um livro sobre tarô e dá uma lidinha, porque isso pode fazer um tchum, expansão de consciência. Dá para você tomar uns banhos maravilhosos de compreensão. Mostra então essa última carta, o elo vivo entre o céu e a terra, que somos nós, né? Então vai falar um pouquinho do si. Beleza? Vamos para o jogo? Vamos jogar? Vamos lá para a mesa. Lembrando, você está com tudo anotado? Anotou tudo direitinho no teu diário de bordo? Acho bem importante eu anotar, printar a tela também, né? De forma que você possa anotar na sequência a sua jogada, o seu jogo de hoje. Quais são os arcanos que você está selecionando para responder essas perguntas? Que só assim a gente cria um diário com significado, né? Porque é da nossa história que a gente está falando. É um diário biográfico, o que é bem bacana. Então, seguindo para a mesa, lá vamos nós. Bom, chegando aqui na mesa, hoje a gente vai ter então uma abertura, né, onde eu vou estar colocando para você que printou a tela ou já incorporou para o teu diário, a gente tem só 5 cartas, onde eu vou estar colocando hoje 2, eu vou puxar assim, uma, 2 para a posição 1. Vou puxar uma, 2 para a posição 2. Vou puxar uma, 2 para a posição 3. Vou puxar uma, 2 para a posição 4 e vou puxar uma, 2 para a posição 5. É aquele momento que eu falo que, às vezes, na rapidez, a gente tem que contar com a sincronicidade, com o evento que, por mais que não se acredite, funciona. Então, onde a fé ainda precisa de base racional, então o que eu acredito, mas não sei se eu compreendo totalmente o que eu acredito, a gente tem o pajem de espadas. Pajem de espadas ainda é aquele que tem muito pensamento cartesiano e racional, mas ainda está caminhante. Então, a minha fé está muito baseada nessa racionalidade criativa do pajem de espadas,
E na racionalidade emotiva, criativa e fluida, do outro pajem de taças, né, os pajens. Então, assim, a minha fé é uma fé quase que infantil, quase que desde lá da base da minha existência, eu sempre acreditei em algumas coisas mais da ciência e da lógica e outras muito da espiritualidade, da inventividade, da arte, da criatividade, do insólito, tá dentro também. Na 2, onde a razão está desconectada do coração. No meu caso, no meu rei de paus, olha o rei dos reis inclusive, né, gente, o rei de flamejante, o rei que diz, "Eu mando, o resto obedece". Então, normalmente, na minha autoridade ou nos momentos de autoridade olha, veio paus direto aqui. Então, como reforço, a gente tem o rei de paus com o 3 de paus. Seja lá como for, às vezes na minha terceira ou numa parte da minha vida, eu tenho muito mais do negocial, do empreendedorismo, de uma cabeça do vamos resolver, do vamos fazer, e que muitas vezes está desconectado mesmo do lugar do coração. Tem um excesso de lógica, né, no meu posicionamento, e que muitas vezes bloqueia a minha intuição. Qual a tradição a saber antigo que ainda ressoa em mim? Carta 3. Na carta 3 a gente traz então, olha que bonitinho, a carta da força, essa é uma das raras cartas da força, um rostinho mais com cara de masculino, não é, e uma figura que tem, como o leão, uma figura também um pouco estilizada, e de certa forma temos uma espada aqui nessa carta da força, é uma carta da força um pouquinho diferente, né, mas a força ali como carta, 5, 6, 7, 8, né, então também com base Rider-Waite. De qualquer forma, 6 de taças, o que que é, qual é a tradição que eu trago de casa? De que a fé ou no que se acreditar é uma força muito especial que cada um traz, né, o saber antigo dos grandes fortes ou das grandes forças que a vida traz, talvez por isso, minha casa tenha sido sempre ecumênica e sempre falamos de tudo quanto é credo, fé e religião, mas uma era muito importante, foi muito importante na minha criação, que é gentileza atrai gentileza, boas relações atraem, né, bons resultados, então sempre houve um lugar muito bom de boas relações, né, de um acreditar no outro, das pessoas se ajudarem, enfim. Na carta 4, o que está pronto para ser questionado ou transformado? Então, dogmas, certezas ou paradigmas prontos para evoluir, algo que talvez esteja chegando no seu fim dos tempos. Tanto a questão do 8 de ouros, quanto as questões trazidas pelo próprio 3 de espadas. Então, desde da olho por olho, dente por dente, né, isso está pronto para ser questionado e transformado, de que é só fazendo que a gente chega a algum lugar e no lugar só exercitando, fazendo ou mostrando resultados, principalmente com relação a esse lugar da fé, né, não cabe muito mais não, eu acho que tem outros lugares, assim como, crenças um pouco muito mentalistas, né, e com pouco significado de humano, de humanidade, de coração, também já eram para mim. Então assim, já tenho feito uma revisão, né, de que a fé não é uma coisa materialmente quantificável, nem aquilo que acredito é quantificável na matéria, e assim como já dei o salto de que mágoas e tristeza não, é quando a gente vai evoluindo, gente, a gente vai deixando para trás eventos, coisas, pessoas, por quê? Porque veio uma nova fase, novo tempo, né, nova história. E eu acho que eu já estou bastante pronta para evoluir nesse sentido, né, estou numa fase realmente já de expandir além disso daqui, de outra compreensão. Enfim, como integrar a fé e a razão no meu cotidiano, o 4 de paus, falando através de pequenas e boas celebrações e de bons momentos, e de boas relações também, que está no 4 de paus, e no 10 de espadas, na fluidez, no abandonar de querer controlar com a mente, seja lá o quê.
Então, definitivamente deixando a minha mente e o meu mental de férias, quando o assunto for do espiritual, né, deixar a mente fora da fé e deixar a fé fora da mente. Não, a fé fica dentro da mente, um pouquinho, né, a razão nem sempre tem razão, então a gente abandona ela um pouquinho, e a gente usa o espírito, a gente usa essa força mais amorosa e também mais comprometida, mais envolvida, que é de paus. Acho que para mim ficou super bom a percepção da leitura, uma leitura rápida, a gente sempre pode deixar essas leituras, né, como a gente está tratando do Papa, elas podem ficar abertas e podem significar coisas, ao longo do observar da noite, e a gente pode fazer algumas conversas depois quando acorda e tal. Muito bem. Além disso, lembrando só, por favor, não me abandone, que amanhã a gente tem uma próxima jogada. Amanhã a gente joga, estamos aqui, e a gente vai estar falando da aliança moral. Então, fiquemos aqui no 365 Aberturas de Tarô comigo. Um beijo, um queijo, tarotê para todos vocês. Valeu.